Olá, estamos de volta para mais um tempo juntos, mais uma etapa no nosso curso A Carta aos Hebreus. Como observação inicial, vale destacar que, quando começamos este estudo, foi dito que as pessoas da congregação de Hebreus estavam passando por problemas e, por isso, entenderam que deixar sua crença era a solução. Só que eles não estavam simplesmente abandonando o cristianismo ou algumas novas e interessantes doutrinas. Na verdade, estavam abandonando Jesus. A reação foi imediata e perfeita. O autor desta carta, então, não escolheu mudar a liturgia da igreja ou animar as reuniões com a intenção de convencer seus irmãos e irmãs a permanecerem ali, como muitos líderes em várias épocas do cristianismo fizeram e fazem, não levando em consideração a percepção do problema que as pessoas têm ou o problema real, o que de fato está causando a insegurança e incerteza. Não, este autor santo, diferentemente dos que escolhem as maquiagens e enfeites enganadores como solução, preferiu atacar o problema na raiz. E qual era a origem do problema daqueles cristãos do passado? Ora, o mesmo de qualquer pessoa que quer abandonar Cristo. Não sabiam quem é Cristo. Por isso, o autor, passou a falar de Jesus. Quem é Jesus e qual a sua obra? E nesse ponto em que nós estamos aqui vendo a obra do Senhor. Tanto que esta sessão, que iniciamos nesta aula e vai até o versículo 18, encerra a série de argumentos do autor, iniciados lá no capítulo 7, no versículo 1. Argumentos estes que demonstraram como a morte e a exaltação de Jesus realizaram o plano de Deus para o seu povo. Só que tem mais. Agora, o autor vai mostrar de modo mais profundo, como veremos em instantes, o contraste entre as repetidas ofertas do sistema levítico, ou seja, os intermináveis sacrifícios que ocorriam na primeira aliança, e o sacrifício único, definitivo de Cristo. Um texto maravilhoso. De modo bem simples, a passagem desta aula pode ser dividida em duas partes. Sombra e realidade, versículos de 1 a 4, e sacrifício versus obediência, versículos de 5 a 10. Mas antes, vamos à leitura da passagem. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. E feita a leitura, vamos à primeira parte do nosso estudo. Sombra e realidade. Versículos de 1 a 4. O versículo 1 está ligado ao último versículo do capítulo 9, o versículo 28. Como vimos, a salvação está em Cristo, aquele que deverá aparecer segunda vez para levar os que o aguardam.
Mas se Cristo tem a salvação, então a lei tem o quê? Segundo o autor de Hebreus, a lei tinha a sombra dos bens vindouros, ou, de acordo com a tradução, bens futuros. Com isso, vemos que a lei apenas apontava para o que deveria vir. Ela não era a realidade, era a sombra de uma realidade. Por isso, não é a imagem exata, ou seja, imagem real das coisas futuras. Futuros aqui deve ser visto em relação à antiga aliança, e não a algo que ainda virá. Tanto isso é verdade que alguns desses bens, como já vimos no capítulo 9, já são realidade. Dentre os bens já disponíveis da nova aliança, nós temos redenção eterna, lá no capítulo 9, versículos 12 e 15. Herança eterna prometida, também no capítulo 9, versículo 15. Perdão de pecados, 9, 22. Retirada de pecados, também no versículo 22 do capítulo 9. Salvação, capítulo 9, versículo 28. E purificação de consciência, versículo 14 deste capítulo 9. O versículo 1 ainda nos diz que uma grande falha na lei, ou seja, na primeira aliança, é que ela prescrevia sacrifícios contínuos todo ano. Isso porque era um remédio que não trazia cura para o mal que afligia o povo. A lei ou a primeira aliança não era o mal, mas tinha uma fraqueza, ou era uma fraqueza. Podemos comparar isso ao alimento para os nossos corpos. Nós não comemos apenas uma vez, mas repetidas vezes. Por quê? Porque não existe um alimento que elimine nossa fome para sempre. Portanto, repetição significa fraqueza. O texto está se referindo aqui ao dia da expiação, algo que ocorria todo ano no antigo Israel, como vemos no livro do Levítico, capítulo 23, versículos de 26 a 32. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Mas, além disso, para o autor de Hebreus, a lei era fraca também, porque não podia aperfeiçoar os adoradores. Aperfeiçoar diz respeito, como já sabemos, a levar os adoradores a terem uma profunda intimidade com Deus e não a permanecerem à distância dele, como acontecia na primeira aliança. O versículo 2 faz uma pergunta onde a única resposta só pode ser sim. Se os sacrifícios oferecidos pelos adoradores tivessem produzido neles os efeitos que se esperavam, nunca mais aqueles sacrifícios precisariam ser repetidos, porque não haveria mais necessidade de remédio depois da cura, nem de alimento após a fome ser saciada para sempre. Mas isso não ocorria. Os adoradores continuavam sem purificação interna e com consciência do pecado, como vimos. O sangue dos animais não era suficiente para purificar internamente. Então, o que é que estava acontecendo nessa primeira aliança? As pessoas apenas cumpriam um ritual quando participavam de um sacrifício. O animal morria sempre que pecavam, mas as pessoas continuavam conscientes que seus pecados ainda eram um impedimento para se aproximarem de Deus. Prova disso era que só o sumo sacerdote tinha permissão para estar no Santo dos Santos, ou seja, na presença de Deus. O versículo 3 explica tudo isso de modo claríssimo. O que os repetidos sacrifícios de animais faziam era manter a recordação de pecados.
Ou seja, em vez de haver afastamento de pecados, esquecimento de pecados para retomada de relacionamento, as pessoas não desfrutavam do perdão porque ainda tinham consciência, ou seja, lembrança de seus pecados. Agora, é bom entendermos que este não é um problema psicológico, uma percepção psicológica do problema, mas um problema teológico. O texto não está tratando com o problema da consciência pesada, do sentimento de culpa por causa de alguma ação errada. Sim, é verdade que o pecado produz isso, mas é algo do pecador com o pecador. Ele se sente mal consigo mesmo, não é isso? O problema aqui tem a ver com a relação entre o pecador e Deus. Os rituais da lei não tratavam de lavagem de pecado, de purificação interna, mas apenas de lavagem externa. Quando Hebreus fala de ter consciência de pecado, isso é muito importante. Ele não se refere ao sentimento de culpa, mas significa estar internamente impuro. Isso é que é a tal de consciência de pecado. Vou repetir, consciência de pecado em Hebreus, consciência de pecado não tem nada a ver com a percepção psicológica do problema, sentir-se mal consigo mesmo. Isto, ou seja, consciência de pecado significa estar internamente impuro. E é isso que afasta uma pessoa de Deus. A afirmação do versículo 4 nos leva à seguinte pergunta: como então alguém poderia ser limpo, ou seja, purificado, lavado internamente do seu pecado, se o sangue de touros e bodes não podem tirar pecados? A conclusão vem daí. O ritual da lei era ineficiente. E agora a segunda parte do nosso estudo, sacrifício versus obediência, versículos de 5 a 10. A partir de agora, o autor passa a citar o Salmo 40, dos versículos 6 ao 8, mas não nas versões que nós temos. As versões que nós temos, elas são ou vêm do hebraico, versão do hebraico. Só que o autor de Hebreus, como já foi dito lá no comecinho do nosso curso, utiliza uma versão grega, conhecida como Septuaginta, ou versão dos 70. Então, dessa versão, ele tira esse texto aqui que está no Salmo 40, versículos de 6 a 8, mas naquela versão. Na nossa versão, ou a versão utilizada pela maioria dos estudiosos, que é a versão que vem do hebraico, está um pouco diferente, inclusive a disposição dos versículos. O texto narra um agradecimento ou ação de graça do salmista devido a uma libertação feita pelo Senhor. Aqui, o salmista promete fazer a vontade de Deus em vez de oferecer algum tipo de sacrifício. O autor de Hebreus atribui essas palavras a Cristo ao usar a expressão entrando no mundo aqui no versículo 5. Essa expressão entrando no mundo significa quando nasceu. Nós a vemos em vários lugares no Evangelho de João. Por exemplo, referindo-se a João Batista, no capítulo 1, versículos 8 e 9, vemos ali essa expressão. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Aqui no capítulo 10 de Hebreus, versículos 6 e 7, temos a citação deste salmo. O texto faz a seguinte colocação: Deus não tem prazer em sacrifício, porque ele prefere obediência. O que significa isso? Não foi Deus quem instituiu o sacrifício de animais no Antigo Testamento? Isso tudo não fazia parte da lei de Deus? Será que encontramos aqui uma contradição na Bíblia? Não, nada disso. Nem contradição e nem um enigma. Longe disso. Estas palavras, elas nos mostram como o pensamento de Deus em relação ao ser humano está longe de ser pesado e opressivo. Isso é o que significa. Na verdade, estamos diante de um dos textos mais esclarecedores da Bíblia em relação à vontade de Deus para o seu povo. Mas permanece a pergunta: por que Deus não haveria de querer sacrifício? Bom, a resposta tem a ver com o caráter de Deus, que, em resumo, é santo. Entenda isso.
Deus não quer sacrifício, porque o sacrifício só deveria ocorrer quando? Quando é que deveria acontecer um sacrifício? Essa é fácil, hein? Pergunta fácil. Um sacrifício só deveria ocorrer quando houvesse pecado. Então, não é que Deus fosse contra a ideia de sacrifício, só que ele não tinha era prazer em sacrifícios, porque quando os sacrifícios ocorriam, significava que seu povo estava pecando. É por isso que Deus não tinha prazer em sacrifícios e ofertas pelo pecado. Mas não podemos fugir da segunda pergunta: e por que o povo pecava? O povo pecava porque, diferentemente de Jesus, o povo era desobediente à vontade de Deus. Portanto, Deus não tinha prazer em sacrifício, e sim na obediência. Era isso que Deus queria. Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência. Enquanto a obediência ocorresse, não haveria necessidade de sacrifício. Aquele monte de sacrifícios que ocorria no sistema levítico, além de não resolver o problema do pecado, de não purificar internamente o povo, ainda estimulava as pessoas a terem um culto apenas externo, só de aparência, porque o povo se contentava, ou até se limitava em sacrificar quando pecava, achando que Deus se agradava disso. O sangue de animais não poderia fazer o que Deus queria do seu povo: purificação da consciência e obediência. Mas quem é que poderia fazer isso, se o sangue dos animais não podia fazer? Só um: Cristo. Ele cumpriu a vontade de Deus desde que entrou no mundo e recebeu um corpo para ser sacrificado, como vemos ali no versículo 7. Mas há somente uma exceção. Deus não tem prazer em sacrifícios, mas teve um sacrifício que ele aceitou: o sacrifício de seu filho, o único sacrifício que lhe agradou. Jesus se sacrificou por obediência, não pela lei. Por outro lado, as pessoas ofereciam todo tipo de sacrifício, mas só porque havia a exigência da lei, porque a lei mandava, como vemos aqui no versículo 8. Como se vê, a lei não produz pessoas voluntárias, pessoas espontâneas, ou seja, como Hebreu chama, obedientes. Só há cumpridor da lei por causa das consequências de se ir contra ela, por causa das penas da lei. Mas em Cristo vemos a obediência sem necessidade da lei, porque ele existiu para fazer a vontade de Deus, como nos diz o versículo 9. Vamos entender isso melhor. Quando se diz que Jesus cumpriu a vontade de Deus, não foi apenas uma questão interior, um desejo seu, não se tratou de apenas uma disposição da sua mente, um querer mental, mas foi pela oferta, ou seja, Jesus expressou essa obediência pela vontade de Deus. O versículo 10 ainda diz que é pelo cumprimento da vontade de Deus, ou seja, pela oferta do seu corpo, por causa do sacrifício de Jesus, realizado uma só vez, que nós somos santificados. Em outras palavras, estamos sendo aperfeiçoados, e isto quer dizer que estamos sendo adequados para ter um relacionamento o mais íntimo possível com Deus. E depois do ensino santo deste texto que nos fala profundamente, vamos a algumas reflexões. No Antigo Testamento tínhamos adoradores de Deus sendo apenas ritualistas, ou seja, cumpridores de rituais. Derramavam o sangue de um animal sem qualquer motivação interna, só porque era exigência da lei. Não eram todos, mas a tendência era essa. Mas hoje, quando vivemos na nova aliança, do mesmo modo, devemos observar qual tem sido nossa atitude como adoradores. Não temos a obrigação da lei, mas temos o peso da opinião social, não é mesmo? Será que não somos apenas cumpridores de um ritual de todos os domingos, só porque temos vergonha do que os outros vão falar se não praticarmos certas ações? Olha, ir a um endereço, ir a um prédio,
reunir-se com outras pessoas, cantar, orar, ouvir exposições bíblicas, enfim, fazer todas essas coisas só para cumprir a vontade do grupo e assim ter o senso de pertencimento é falha grave. Primeiro porque apenas se ver pertencendo a um grupo de adoração a Deus e não exaltar a Deus é um meio de se valorizar acima de tudo. Essa é a tal autoestima pecaminosa, algo estranho aos princípios do cristianismo. E em segundo, se isso for verdade, se alguém estiver adorando a Deus só por forma e não por vontade, então não está levando em consideração que o sangue na nova aliança não é de um animal, mas de Jesus, o Filho de Deus. Outro ponto de destaque da aula. Como foi dito, a purificação da consciência de pecado não é algo psicológico. Tem a ver com a contaminação, com a sujeira que o pecado causa e impede o relacionamento com Deus. Para que fique mais claro, quando se diz consciência, o texto está falando do interior das pessoas. É nesse sentido que Hebreus usa consciência. Mas veja bem, apesar de não ser psicológico, a princípio, a consciência de pecado, ela não descarta também essa ideia. Por isso, quando se diz que os cristãos têm a consciência purificada, isso também implica que não tem mais a terrível dor da culpa, que sempre é associada e produzida pelo pecado em suas vidas. Sendo assim, nós poderíamos acrescentar, então, mais uma bênção, já disponível aos que estão na segunda aliança. E que bênção é essa? A bênção psicológica de sermos purificados pelo sacrifício de Jesus. Os crentes em Hebreus estavam em dúvida sobre seus pecados, mas não só eles. Há muita gente hoje em dia frequentando igrejas que não sabe o que pensar sobre suas ofensas a Deus, e os líderes têm responsabilidade no ensino correto. É bom termos sempre em mente o poder, ou seja, a potência, a superioridade, a abrangência do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, quando falarmos de pecado na igreja, devemos entender que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados, os do passado, os do presente e os do futuro. Mas ainda temos de falar de pecado? Sim, temos, mas no sentido de que, se fomos purificados, então não faz sentido voltarmos para práticas anteriores à nossa purificação. É nesse sentido que a gente tem de falar de pecado. Portanto, devemos sim falar de pecado como um alerta para não pecarmos no futuro e não para nos lembrarmos de nossos pecados passados, levando pessoas a se confundirem sobre a obra de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus, ela prega a graça e não o pecado. Vamos agora refletir nas seguintes palavras: obedecer é melhor do que sacrificar. Isso não foi inventado por Hebreus. Isso está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. A passagem de nossa aula segue este princípio. Como se pode ver, obediência é o que agrada a Deus. Um coração desejoso de obedecer a Deus é um coração de acordo com Deus. Mas alguém pode perguntar: o que é obediência? Bom, de modo bem simples, eu posso dizer o seguinte: obedecer é querer o que outro quer. Obedecer é querer o que outro quer. Veja, é querer o que outro quer, não é fazer o que outro quer. Por que não? Porque, geralmente, quando se faz alguma coisa que outro quer, só se faz porque há interesse na recompensa, não é mesmo? Mas olha, obedecer é algo tão desinteressado de recompensa que a pessoa obediente não é aquela que ganha alguma coisa, mas é a pessoa que dá alguma coisa.
E que coisa é essa que a pessoa obediente dá? Sua vontade. O obediente não tem vontade. Sua vontade pertence a outro. O obediente só faz a vontade do outro. Por isso, sua recompensa está em ver a vontade do outro realizada. Além disso, obediência tem a ver com vontade e não com obrigação. Quem é obrigado a alguma coisa não é obediente. E isso vale pesadamente para os que estão em aliança com Deus. Nessa nova aliança, qualquer atividade religiosa por obrigação, por lei, não é de coração, não é por amor, é externa, porque não é por obediência. Perceberam a diferença? Nós entendemos obediência hoje em dia como sendo uma coação contra as pessoas. Mas, biblicamente falando, principalmente em Hebreus, principalmente nessa passagem aqui de Hebreus, nós entendemos que obediência é algo espontâneo, porque algo foi feito como Jesus fez ao se entregar de modo obediente, de modo espontâneo, por vontade, por entrega. Por último, por que Jesus recebeu um corpo? Para fazer a vontade de Deus. Podemos dizer que foi aí que a vontade de Deus se fez carne. Encarnou nesse mundo, que é o que significa se fez carne. Tomou forma humana, que é o que significa encarnar. Mas nós não somos discípulos de Jesus? Nós não somos seguidores de seu exemplo? Ele não é nosso modelo? Bom, se ele é, e nós entendemos assim, e ele é mesmo, então nós devemos seguir seus passos, aqui também, e agir como ele agiu. Sendo assim, como no culto a Deus, na nova aliança, que vai muito além das quatro paredes em nossos encontros coletivos, não pode haver animais mortos, mas somente seres humanos vivos. Então, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1, vamos cumprir a vontade de Deus em nós, ao entregarmos os nossos corpos, ou seja, nossas vidas no dia a dia, como um culto vivo, santo, agradável a Deus. Porque assim, como em Jesus, a vontade de Deus se fará carne em nós. É isso, final de mais uma aula. A próxima exposição vai encerrar a sessão doutrinária de Hebreus, apontando para a finalidade tanto do sacerdócio quanto do sacrifício de Cristo. É a grande conclusão dos argumentos do autor. Não perca! E se você gostou desta ou de outra aula do curso e quer ver as verdades da Palavra de Deus anunciadas para mais pessoas, apoie esta iniciativa inscrevendo-se no canal, compartilhando estes conteúdos, dando um like e acionando o sininho para as notificações das lições futuras. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.